Quem for chegando, a gente vai atualizando, tá? Então vamos orar agora, pedir para Deus abençoar essa aula, que essa aula seja para revelação da palavra dele em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o teu nome por esse momento. Nós agradecemos por tudo, Senhor, desde a hora que nós acordamos até esse momento. O Senhor nos alimentou, o Senhor nos sustentou, nos protegeu e tudo nós damos glória a ti, Senhor. Que o teu Espírito nos capacite nesse momento, que o Senhor nos visite e nos dê a revelação da sua palavra em nossos corações, para que a gente possa aprender mais de ti. E que essa palavra, ela germine em nossos corações e que a gente também possa ajudar outras pessoas a conhecerem a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Então, vamos recapitular o que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a criação, né? Nós falamos um pouco sobre o que nós iríamos contemplar hoje. Hoje nós vamos dar continuidade, né, no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós ficamos a aula passada entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, tá? E nós vamos dar continuidade hoje também entre o versículo 1 e 2 de Gênesis. Se vocês forem, conforme vocês forem anotando, tendo dúvidas, anotem e no final a gente vai abrir um espaço aqui, eu vou abrir um espaço para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Quem está assistindo a aula pela primeira vez hoje? Olha, vocês podem abrir o microfone e falar, ou vocês podem escrever aqui no chat, tá? Eu estou assistindo pela primeira vez hoje, professor. Ah, muito bem, Márcia. Eu pergunto para vocês Obrigada. o seguinte: é, o conteúdo da aula é um conteúdo, como que eu vou explicar para vocês? Não é um conteúdo, ele não é nem muito difícil e nem muito fácil, ele é intermediário. Porém, se você nunca teve familiaridade com a Bíblia, se você nunca se deparou com alguns nomes da Bíblia, com algumas referências, talvez você possa ter um pouco de dificuldade, tá? Mas eu falo para você não desanimar, não desanime, porque essas aulas, elas servem para vocês como porta de entrada para um universo maravilhoso que é o do conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, quando eu transmito essas informações para vocês, o que vocês precisam fazer? Anotem as dúvidas para a gente sanar essas dúvidas no final da aula. E caso vocês não consigam anotar, ou caso vocês não tenham como tirar essas dúvidas agora, anotem e tentem fazer uma pesquisa, vocês mesmos, na Bíblia, e tentem descobrir do que se trata, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês, para trazer essas informações, trazer essa revelação direto de Deus, tá? Para que vocês possam, através disso, aprender cada vez mais, tá? Não tem como eu ensinar, não tem como eu dar menos para vocês. Eu preciso passar para vocês o conteúdo que tem por trás da palavra, que tem por trás da letra, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, anotem no final, a gente vai tratar isso, tá bom? Então, vamos lá. O que que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a queda de Lúcifer e a sua rebelião. Talvez você fale assim, poxa, mas eu fico falando de Lúcifer, eu estou aqui para aprender de Deus, eu estou aqui para aprender mais da Bíblia, e o professor só fica falando de Lúcifer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É de suma importância a gente aprender passo a passo todo esse conteúdo que tem na Bíblia.
para que a gente lá na frente entenda e faça as conexões corretas, tá? E outra coisa, nós estamos falando de Lúcifer. Eu não estou falando de Satanás. Lúcifer, ele é um anjo criado por Deus, tá? Ele também é um filho de Deus. Então, até nesse momento, nós estamos falando de Lúcifer, do anjo criado por Deus e não do anjo que se rebelou. Nós vamos começar a falar dele nos próximos estudos, ok? Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar agora de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí para a gente ler. Se vocês estiverem com a Bíblia na mão, vamos falar de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todos acharam aí? Vou ler para vocês, então. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Por que eu estou dando ênfase no ponto? Porque nós precisamos respeitar os pontos e as vírgulas também na Bíblia, porque senão nós temos um contexto totalmente diferente. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto. Entre o versículo 1 e o versículo 2, eu já falei para vocês na aula passada, que houve um espaço de tempo que pode ser considerado um elo perdido entre milhares e milhares e milhões de anos, entre o versículo 1 e 2, tá? Então aí nós temos Gênesis 1 que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. E no versículo 2 ele diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então, pessoal, o que que nós aprendemos aqui? Que entre o versículo 1 e o 2, aconteceu alguma coisa que tornou a terra sem forma e vazia. E esse acontecimento foi a rebelião de Lúcifer. Perfeito? Então, nós percebemos que a terra de Gênesis, versículo 1, é uma, e a terra de Gênesis, versículo 2, é outra. Então, o que aconteceu nesse intervalo, que é o gap, né? Foi a rebelião e a queda de Lúcifer, ou a queda e a rebelião de Lúcifer. Perfeito? Por que que nós temos que começar a estudar a Bíblia por Gênesis? Nós poderíamos começar a partir de qualquer livro, certo? Mas, para que vocês consigam fazer as conexões, nós precisamos começar a partir de Gênesis, porque o próprio nome diz, é o princípio de tudo. Então, aqui a gente começa a explicar para vocês toda a criação, toda a contextualização de cada passagem da Bíblia. Então, estudar Gênesis, pelo menos os primeiros 11 capítulos de Gênesis, vai te dar conexões com toda a Bíblia. Tá? Então, estudou Gênesis até o 11º capítulo, você praticamente consegue entender a Bíblia toda. Tem conexões com toda a Bíblia. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês percebem que a cada aula eu transmito para vocês os textos que nós usamos. E aqui nós já tivemos, é a terceira aula, e nós estamos ainda em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Para você ver como são ricas as informações contidas por trás desses dois versículos. Tá? Então, nós vamos continuar com isso, para que vocês possam aprender mais e mais a cada dia. Tá? Bom, vamos lá. Então, quando a gente lê aí no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, isso, na tradução no original, significa Tohu Vevohu. O nome é esse. Tohu Vevohu. Significa caos e vazio. A terra é perfeita em Gênesis 1 e se tornou caos e vazia em Gênesis 2. Mas será que Deus criou a terra em caos e vazia? Então, eu queria que vocês abrissem agora, lá em Isaías, no livro de Isaías, Velho Testamento, capítulo 45, versículo 18.
Nós vamos ler lá, Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías fica depois de Salmos, tá? É uma ajuda aí para vocês poderem se localizar, porque Salmos é um livro bem conhecido. Então, Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz assim, ó. Todos acharam? Ok. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui nós temos uma declaração de Deus dizendo que ele não criou a terra para ser um caos, e sim para ser habitada, né? Para ser habitada. E aí ele fala: Eu sou o Senhor e não há outro. Então, a partir daqui, a gente já tem uma afirmação que a terra não foi criada um caos. Ela se tornou um caos, tá? Ela se tornou um caos. Vamos ler aqui agora um outro texto que fica em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Jó fica antes de Salmos, tá? É Jó e depois Salmos. Capítulo 38 de Jó. 38, vamos começar do versículo 4. Aqui, para quem não conhece, o livro de Jó é um livro muito lindo, é uma história maravilhosa, tá? E aqui Jó começa a fazer algumas perguntas para Deus. Começa a pergunta, no capítulo 37, Jó começa a indagar a Deus sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Depois vocês leiam que vocês vão entender a história de Jó. Mas aqui no capítulo 38, Deus pergunta para Jó algumas coisas. Então nós vamos começar aqui no versículo 4. Vou ler para vocês. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então Deus está perguntando para Jó: onde que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Aí ele pergunta assim, ó, no versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, Deus, ele criou a terra e ele colocou na terra medidas. Esse cordel seria mais ou menos, aqui na nossa linguagem, uma fita métrica, esse cordel. Então, Deus estendeu um cordel para medir a terra e estabelecer na terra medidas. Então, a terra foi criada sob medida por Deus. Aí ele continua no versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Esse versículo ele é extremamente revelador. Ele diz assim, ó, quando as estrelas da alva. Eu expliquei na aula passada, não sei se vocês se lembram, que quando a Bíblia cita estrelas, ela está se referindo a anjo ou a anjos. E aqui ele diz estrelas ou anjos da alva. O anjo da alva ou a estrela da alva, que está usando estrelas, mas tem uma estrela da alva que foi criada, que é Lúcifer, tá? Só que aqui é antes da queda de Lúcifer. Aqui é antes da queda de Lúcifer. Então, o que que nós temos? Nós temos aqui que as estrelas, elas estavam juntas, os anjos estavam juntos, alegremente cantando e se rejubilando, todos eles, todos os filhos de Deus.
que Deus estava fazendo aqui? Deus estava criando a terra, sim ou não? Eu queria tanto ver o rosto de vocês para poder ver a expressão das cabeças balançando e tudo mais. Então, aqui, Deus estava criando a terra. E o que os anjos estavam fazendo? Os anjos estavam cantando. Então, gente, aqui nós já temos uma grande revelação. Enquanto Deus trabalhava, os anjos cantavam. Por quê? Porque Deus gosta de trabalhar ouvindo louvores. Pega essa daí para você entender um pouco mais da personalidade, um pouco mais dos gostos de Deus. Deus trabalha, cria as coisas e ouve uma música, uma melodia harmoniosa de todas as estrelas da alma dos anjos, filhos de Deus, cantando. Então, isso aqui é tremendo, tá? Isso é tremendo. Aí ele continua falando assim, ó. Ou quem encerrou o mar com portas? Quando este rompeu e saiu da madre? Então aqui ele está dizendo o seguinte: quem que conseguiu frear o mar com portas? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu coloquei areia no mar para que o mar não invada, não ultrapasse aquela areia. Eu expliquei para vocês na aula passada que tudo que Deus faz, antes dele criar, antes dele fazer, antes dele criar, ele cria uma lei primeiro. Então, quem encerrou o mar com portas é uma lei que Deus criou, colocando a areia como barreira para as ondas do mar não se estender. Então, as ondas do mar vêm e voltam. Mas aí vocês devem me perguntar o seguinte: pô, Marcos, mas e quando as ondas do mar ultrapassam e causam um estrago, causam um dano? Nós vamos aprender isso daqui a pouquinho. Eu vou explicar por que isso acontece, tá? Então, o que a gente tem que entender? Que tudo que Deus cria, antes ele cria uma lei para estabelecer esse processo, tá? Então, existe uma lei por trás de tudo que Deus cria. Quando este rompeu e saiu da madre, de onde é essa madre? Essa madre significa que quando Deus, nós vamos ver agora no versículo 3, quando Deus criou, começou a formar a terra novamente, essa terra de Gênesis 2, que era sem forma e vazia, Deus começou a formá-la novamente. E ele diz assim, ó, no versículo 3, e disse Deus, isso eu estou lendo Gênesis já, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. E chamou Deus dia, e as trevas chamou noite. Foi tarde, manhã, primeiro dia. Aí aqui, ó, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então, aqui existia águas em cima e embaixo da expansão. Em cima e embaixo. Tinha uma expansão e tinha água em cima e água embaixo. E Deus fez separação. Olha lá. E Deus fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã, o segundo dia. E aí Deus disse assim, ó, eu estou no versículo 9 de Gênesis. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, aqui em Jó 38, capítulo 7, aliás, versículo 8, ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a madre, é esse versículo aqui, ó, 9 de Gênesis. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Então, Deus fez tudo isso a partir do comando da sua voz, do comando da sua palavra, tá?
Ficou claro para vocês? Sim ou não? Escrevam aí no chat aí para me saber, já que vocês não Sim. abrem a câmera. Peguei um pouquinho andando, mas estamos indo, Marcão. É o Luiz. Beleza, Luiz? Obrigado pela participação aí, meu querido. Bom, pessoal, então é isso. Então aqui a gente já tem uma prova que quando que Deus criou a Terra, tá? Ele formou a Terra para ser habitada, a Terra de Gênesis 1. Só que a Terra de Gênesis, versículo 1, versículo 2, ela foi destruída. Aconteceu alguma coisa ali, né? Então, nós vemos aqui que não foi Deus que criou essa terra, mas ela se transformou, ela ficou sem forma e vazia. Então, nós estamos caminhando aqui para entender o que aconteceu, tá? Então, vamos lá. A terra, pessoal, essa terra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é chamada de Éden mineral, ou um Éden de Lúcifer. Este é o primeiro Éden. Eu falei na aula passada que eu ia mostrar para vocês que existem três Édens, tá? Mostrar também que Éden não é o jardim. Tem pessoas que acham que o Éden é o jardim, e o Éden não é o jardim. O Éden é o local onde Deus plantou o seu jardim. Deus plantou o jardim no Éden, tá? Vamos ver lá em Gênesis, ó. Lá em Gênesis 2:8, Deus, ele diz que ele plantou um jardim. Vamos lá, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8. Vão anotando aí, se vocês não conseguirem abrir a Bíblia e ler junto comigo, anotem esses versículos para vocês fazerem, tirar prova de tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal? Então, em Gênesis 2:8 diz o seguinte, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, aqui nessa passagem, Deus já tinha formado o homem. Então, o que nós temos aqui? Deus plantou o jardim com as próprias mãos. Viu o que está escrito na Bíblia? E plantou Deus um jardim no Éden. Então, o Éden não é o jardim. O Éden é a terra. O Éden ali é o nosso planeta. Certo? Então, aqui Deus já começou a restaurar aquela terra de Gênesis 2. Aquela terra que estava sem forma e vazia. Aqui nós já vemos Deus restaurando isso. O texto continua dizendo o seguinte, ó: e o Senhor fez brotar da terra árvores agradáveis à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós temos duas situações que é interessante você entender. Existem árvores que Deus planta, ou seja, Deus plantou um jardim, só que Deus formou plantas também. Então existem essa diferença de que Deus planta e de que Deus forma, tá? Vamos guardando essas informações todas aí. Então, quando essa terra citada em Gênesis 2:8 está se referindo ao nosso planeta e não ao jardim que Deus plantou ali, nesse jardim do Éden. Quando que aconteceu esse jardim do Éden? Esse jardim do Éden é antes da queda do homem. O homem aqui ainda não tinha cometido pecado. E também foi antes da rebelião de Lúcifer. Tá? Então, Gênesis 2:8 é antes da queda do homem e antes da queda e rebelião de Lúcifer. Então, ali Deus começou a formar o jardim. Ele plantou o jardim e começou a formar toda a natureza ao em volta. Tá? Estão pegando, pessoal? Sim ou não? Beleza, sim. Tá dando para compreender? Sim.
Ótimo, vão me dando feedback aí para mim continuando. Bom, então o que a gente vê aqui? Que nós vemos que na terra de Gênesis 1:1, a terra foi criada para ser habitada. Mas o homem não existia em Gênesis 1:1. O homem ainda não tinha sido criado em Gênesis 1:1. Então, para que ela foi criada? Para quem que Deus criou essa terra? Quem que seriam os habitantes dessa terra? Eu falei isso na aula anterior. Quando Deus criou essa terra, Gênesis 1:1, ele não criou essa terra no tempo, no nosso tempo. Não existia tempo ainda. Essa terra de Gênesis 1:1, ela foi criada na eternidade. E Deus criou essa terra na eternidade para Lúcifer e para os seus anjos. Então, a terra de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, foi criada para Lúcifer e seus anjos. Então, Lúcifer, ele era o governante do Éden. Ele era o governante do Éden. Antes dele cair, antes do pecado, antes da rebelião. E quando ele se rebelou, tudo o que estava embaixo do seu governo também caiu. Inclusive o jardim do Éden. O jardim que estava no Éden, tá? Então, tudo que caiu abaixo, tudo que caiu estava sob o domínio de Lúcifer, tudo que estava abaixo do domínio dele, quando ele caiu, também foi por terra e virou um caos, tá? Isso também aconteceu com Adão. Quando Adão caiu, tudo que estava debaixo do seu governo também caiu. Certo? Vamos ver lá em Gênesis 3:17, o que fala? Então, eu estou dizendo aqui para vocês que quando a pessoa ela tem um direito, ela tem um governo, ela tem uma posição e ela cai, tudo que está debaixo do governo dela cai junto. Olha só o que aconteceu com Adão. Ele pecou e tudo que estava abaixo dele caiu. O que tinha abaixo de Adão? Tinha a terra, tinha as aves, os peixes, tinha tudo. Deus deu para Adão o domínio sobre a terra e sobre todas as coisas. Ele colocou no domínio de Adão. Mas na hora que Adão peca, esse domínio cai. Então, olha só o que está dizendo em Gênesis 3:17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Então aqui a gente tem uma revelação tremenda. Que a partir do pecado, a terra se tornou maldita, e a partir do pecado, a partir da queda, ele teria que trabalhar na terra e comeria com dor todos os dias da vida dele. Faz sentido, sim ou não? Sim. Muito bem. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Vocês precisam tomar muito cuidado com quem vocês têm como líder. Tomem muito cuidado com quem vocês chamam de líder, com quem vocês seguem. Por quê? Porque o dia que essa pessoa cair, pode ser que ela não caia, mas provavelmente vai cair porque se trata de homem, tudo que tiver abaixo dela cai junto. Então, às vezes, você está seguindo homens, seguindo pessoas, e essa pessoa caindo, tudo que tiver debaixo da autoridade dela cai, inclusive você. Então, para a gente não correr esse risco, a única pessoa que nós devemos seguir é Jesus Cristo. Porque esse nunca vai cair. Esse nunca vai nos decepcionar. Esse nunca vai entristecer no nosso coração,
sabe, nos magoar. Tá? Então, desse estudo a gente já consegue extrair isso. Tá? Então, a gente não pode seguir pessoas assim, nós temos que entender. Nós estamos seguindo uma pessoa, olhando, começou a observar que aquilo não tem coerência, que aquilo não tem sentido com a Bíblia, não tem sentido, não tem propósito ali, não adianta você seguir, que você pode se comprometer. E aí vai cair e você vai cair junto. Agora, a pessoa pode cair, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se essa pessoa se levanta novamente, aí você pode voltar a segui-lo. Mas enquanto ele tiver caído, você não pode seguir. Porque se você ficar seguindo uma pessoa caída, você cai junto com ele. Você vai para o chiqueiro. Vai pro chiqueiro. Eu estou falando do chiqueiro porque nós temos um exemplo. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi o seguinte: ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, eu quero a minha herança, a parte da herança que me cabe. E ele foi embora. Ele foi embora. E ele saiu aí, ó, para o mundo afora, consumindo tudo que tinha, tudo que o pai deu para ele. Chegou uma hora que esse filho foi parar no chiqueiro, porque ele começou a seguir uma liderança caída. Só que aí ele lembrou, ele falou assim: poxa, nem os empregados do meu pai sofrem como eu estou sofrendo agora. Aí o que que ele fez? Ele voltou para o pai. Aí esse homem caído se levantou e ele voltou para o pai. Voltando para o pai, o que que o pai fez? Fez uma festa para ele, porque disse: este era o meu filho que estava perdido e hoje se salvou. E ele voltou para o pai. Então a gente tem que seguir pessoas que têm a humildade, a capacidade de saber que caiu e se levanta e volta para os caminhos de Deus, tá? Então toda vez que existe uma desconexão do homem com Deus, existe esse pecado eminente aí que quebra essa conexão. Então, essa desconexão com Deus fez com que o homem, a partir daquele momento do pecado, deixasse de gerar filhos à imagem e semelhança de Deus e começasse a gerar filhos à imagem e semelhança do maligno. Então, nós temos aí um grande problema. Era para nós gerarmos filhos à imagem e semelhança de Deus. Só que o homem peca, a partir desse momento ele dá para o diabo autoridade sobre a nossa vida. E aí a gente começa a gerar filhos à imagem e semelhança do maligno. A imagem do pecado. E o pecado é morte. Pois onde há pecado, não há vida. E a pessoa morta só descobre que está morta quando ela entra em um ambiente que tem vida. Sim ou não? A pessoa morta, se ela estiver andando no meio de mortos, ela não sabe que ela está viva. Ela só vai descobrir que ela está viva o dia que ela encontrar uma pessoa viva perto dela. Ela fala: poxa vida, essa pessoa é diferente de mim. Essa pessoa, ela tem uma luz, essa pessoa gera vida. Então, a pessoa morta só sabe que está morta quando ela encontra uma pessoa viva ao lado dela, tá? Então, nós precisamos abrir muito bem os nossos olhos diante de tanta coisa que a gente vê hoje. Certo, pessoal? Pegaram essa primeira parte aí, sim ou não? Queria tanto ouvir a voz de vocês. Abre o microfone e fala para me ouvir, por favor. Sim. Sim. Muito bem, coisa de Sim. Deus. Muito bem, então tá. Eu mandei lá para vocês, pessoal, umas imagens, tá? A imagem do tabernáculo. Quem visualizou, o pessoal disse que viu as imagens, né? Vou mostrar para vocês aqui essas imagens. Eu vi lá. Eu também dei uma olhada. Conseguiu ver? Consegui. Muito bem.
vou mostrar para vocês essas imagens, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Sim, perfeito, Márcio. Sim. Isso daqui é o Sim. tabernáculo, tá? Isso aqui é um tabernáculo. Então, o que nós temos aqui, ó? Aqui em volta são as tendas que o povo de Deus armavam, que eles montavam ao redor do tabernáculo, tá? Então, nós temos aqui, ó, é como se fosse uma grade, uma cerca protegendo aqui o tabernáculo. Vocês estão vendo eu passar o mouse aqui? Sei. Então, essa Sim, parte sim. aqui é a parte externa do tabernáculo. O tabernáculo fica aqui, tá vendo saindo uma luz aqui em cima? O tabernáculo fica aqui, ó. E aqui nós temos a parte externa, ou átrio, tá? Vou explicar para vocês isso aqui, que eu vou explicar o que significa o Éden, ok? Falei para vocês que eu ia explicar os 3 Édens e vou explicar aqui para vocês, mas antes vocês precisam saber o que é o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era o local onde Deus se revelava para o sumo sacerdote. Tá? Então, eu vou explicar agora quais as partes do tabernáculo. Vou explicar através de uma outra tela aqui, minuto só. Viram aí? Sim ou não, pessoal? Sim, dá para ver. Ah, deixa eu- Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos o pátio externo, ou também átrio, que complementa toda essa parte aqui. Ó. E aqui nós temos em azul 2 divisões. Uma divisão que é o lugar santo, que é essa parte aqui, e essa outra parte aqui que é o lugar santíssimo. Certo? Aqui, ó, nessa parte onde está escrito portão, pátio externo e o átrio, aqui poderia entrar qualquer sacerdote. Poderiam andar aqui, ó. Qualquer sacerdote poderia andar aqui. O que tinha aqui no átrio? Tinha o altar do sacrifício e a pia com água. Certo? Então, aqui tinha esses 2 itens aqui, ó. O altar do sacrifício e a pia. Aqui no lugar santo, aqui só poderiam entrar os filhos de Arão e Arão. Vocês já ouviram falar de Arão na Bíblia? Arão era Sim. irmão de Moisés. O sumo sacerdote. Tá? E a descendência de Arão, ou seja, os filhos de Arão, eles também foram ungidos sacerdotes. Então aqui, ó, só poderia entrar o sacerdote ou os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aqui nós tínhamos a mesa do pão da propiciação, certo? O candelabro, o que é o candelabro? O candelabro é aquela tipo um suporte com 7 hastes que tem 7 lâmpadas, certo? E ficava aqui as lâmpadas, eram 7 lâmpadas. E aqui nós tínhamos o altar de incenso, onde os sacerdotes queimavam incenso. Então esses itens também estavam dentro do lugar santo. Só que, o que repartia o lugar santo do lugar santíssimo? Era um véu. Aqui, esse véu aqui, ó. Esse desenho, ele está um pouco fora de proporções, porque tanto o átrio, quanto o lugar santo e o lugar santíssimo, eles são quadrados. Aqui só o lugar santíssimo que aparentemente representa um quadrado perfeito. O lugar santo, aparentemente, representa um retângulo.
Mas isso não vai impedir de vocês entenderem, tá? Bom, agora aqui, dentro do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, quem que poderia entrar aqui? Aqui só poderia entrar o sumo sacerdote. Somente Arão poderia entrar aqui. E a hora que ele entrava aqui, ele abria o véu, entrava. Esse local continha a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho, ou a Arca de Deus, certo? E aqui Deus se manifestava. Deus aparecia para o sumo sacerdote, envolto numa coluna de fumaça. Perfeito? Pegaram Perfeito. as informações? Sim. Ótimo. Então eu vou explicar para vocês agora uma outra situação. Vamos lá. Vamos para lá. Então esse aqui era o tabernáculo, tá? Então nós tínhamos aqui o candelabro, a mesa da propiciação, o altar de sacrifício, o altar do incenso, a pia de cobre. Tínhamos todos esses itens aqui. E no Santíssimo nós tínhamos a arca do tesouro, a arca da aliança, a arca de Deus, como as pessoas entendem, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação aqui, ó. Vou compartilhar uma outra tela aqui, um minuto só. Primeiro eu vou explicar para vocês entenderem uma explicação, para depois você mostrar esses desenhos, senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Então, em Gênesis 1:1, nós temos o quê? O local que Deus criou para quem? Para os anjos e Lúcifer. Exatamente. O Gênesis 1:1 foi criado para Lúcifer e para os seus anjos. Aonde que eu encontro essa referência para mostrar que ele foi criado para Lúcifer e para os seus anjos? Lá em Ezequiel 28, a partir do verso 13. Vamos lá. Em Ezequiel. Ezequiel é Velho Testamento, capítulo 28, a partir do verso 13. Achou? Tô quase, peraí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede misericórdia. Amém. Bom, Semana passada a gente leu esse texto, né? nós vamos ler esse texto. Nós lemos. Esse texto ele tem muita revelação. Hoje vocês vão ler esse texto e vão aprender coisas que nós não aprendemos na aula passada. Vocês vão ver. Coisa maravilhosa. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Então está dizendo o seguinte, ó. Eu vou ler a partir do verso 12 para vocês entenderem aqui, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quando a Bíblia está se referindo aqui ao rei de Tiro, esse rei de Tiro, ele não era perfeito em sabedoria e ele não era o elo de formosura e beleza e nem cheio de sabedoria. Então, esse rei de Tiro aqui, ele está fazendo uma alusão a Lúcifer. Certo? Então, esse texto de Ezequiel 28 é uma projeção profética para o rei de Tiro. Então, o rei de Tiro aqui, ele se refere a Lúcifer. Perfeito? Então, vamos ler o 13. Aí ele diz assim, ó, estivesse no Éden, jardim de Deus. Então, onde que Lúcifer estava?
no Éden, jardim de Deus. E aqui continua dizendo: de toda pedra preciosa era a tua cobertura. De toda pedra preciosa. Risquem aí, grifem isso daí, ó. De toda pedra preciosa. Anotem isso. Isso vai trazer uma revelação para vocês que já vai valer a aula de hoje. Quando eu digo que vai valer a aula de hoje, significa que a gente poderia parar por aí. Só de vocês descobrirem isso na palavra de Deus. Tá? Então, o que nós temos aí a prova? Que Lúcifer estava no jardim, no Éden, no jardim de Deus. Antes da queda dele. Isso aqui é antes da queda. Ezequiel 28:13. Certo? Então, aqui, nós temos o primeiro Éden. O Éden de Lúcifer. Certo? Ok. Só que não para por aí. Lá em Gênesis, a partir do verso 3, Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós já temos uma outra realidade. A partir do verso 1 era perfeita a terra, no versículo 2 era um caos, e a partir do verso 3, Deus começa o quê? Deus começa a restauração. Só que Deus só consegue restaurar a partir... Ele só consegue restaurar alguma coisa a partir de um ritual de purificação. Estão pegando, pessoal? Deus só consegue restaurar algo a partir do momento que ele projeta, que ele realiza uma purificação. Então, preste atenção. A terra de Gênesis 1:1 era perfeita. Mas a terra de Gênesis 1:2 era imperfeita. Ela era um caos. Deixa eu explicar para vocês aqui mais ou menos, ó. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Vocês conseguem ver aqui, ó? Essa aqui, ó, é a terra de Gênesis 1:1. Perfeito. Terra de Gênesis 1:1, ó. Vou até escrever aqui, peraí, ó. Gênesis 1, versículo 1. Aqui, ó. Tá ao contrário, mas Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa aqui, ó, é a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Sem forma e vazia. Aqui é Gênesis 1, capítulo 2. Sem forma e vazia. Estão vendo? Ô, Marcos, Pois não. os anjos não caíram? Como assim, sem forma e vazia? Não teve a queda de Lúcifer, os anjos? Essa terra aqui, ó, era a terra habitada pelos anjos. Era uma terra Sim. perfeita. Perfeito. Aí na rebelião, os anjos e Lúcifer caíram. Certo. Na verdade, eles não caíram, eles foram expulsos. Falar que Sim, caiu é muito sutil, muito leve. Eles foram expulsos, eles foram arremessados, lançados, profanados. Agora, aqui é pós-rebelião, pós-queda. Aqui é Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Leia aí, ó. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo. Sim. Certo? Sim. Eu li aqui. Então, como que Deus purifica isso daqui? Porque Deus vai começar a restauração. Ó,
Aqui Deus vai restaurar, mas para restaurar isso aqui ele precisa purificar. Que essa terra está amaldiçoada. Como que ele purifica? Quem sabe? Hã? Não sei. Ele vai purificar com água. Água e sal. Lê o versículo número 6 de Gênesis. Diz assim, ó: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde, manhã e segundo dia. E disse Deus, no versículo número 9, já: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ajuntou as águas e chamou mares. Aí Deus purificou essa terra e ficou assim, ó. Estão vendo? Olha aqui, ó. Deus purificou ela, encheu ela de água salgada. O mar não precisava ser água salgada, o mar poderia ser água doce. Só que Deus precisava purificar, e uma das coisas que Deus usa para purificação é o sal. E Deus purificou essa terra com a água salgada. Aqui foi o primeiro dilúvio. O dilúvio de Noé não foi o primeiro. O primeiro dilúvio foi esse aqui, ó. Na verdade, aqui já tinha aparecido a porção seca, porque antes Deus tinha submergido toda a terra. Se você pegar toda a terra, toda a água da terra e tirar toda essa água da terra, sabe o que você vai ver? Você vai ver uma superfície toda irregular, sem forma e vazia. Tem lugares no mar que tem 13 mil metros de profundidade. Ali, ali não tem vida. Naquele local não tem vida. Ali é sem forma e vazia. Só que Deus, no versículo 9, ele separa e deixa aparecer a terra. Então, hoje nós vemos uma pequena porção de terra. O restante é água. Sim ou não? Isso aqui é a terra que a gente vê hoje, ó. Nós vemos o quê? 70% de água e 30% de terra. Água salgada, que Deus usou para purificar. Aí, o que aconteceu? Deus purificou o primeiro Éden. Na verdade, ele criou o primeiro Éden, o Éden de Lúcifer. Lúcifer caiu. Aí ele precisou purificar. Sim ou não? Sim. E aí, qual que é o segundo Éden? O segundo Éden é o Éden de Adão. Aí Deus começa todo o processo. Deus começa todo o processo de criação. Aí nós voltamos lá para Gênesis 2:8. O que diz Gênesis 2:8? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui Deus já tinha criado o segundo Éden. Esse Éden era o Éden de Adão. Certo? Aqui já tinha sido criado todos os seres viventes. Aqui já tinha sido criado todas as plantas. Deus já tinha criado o céu e a terra, o sol, a lua, as estrelas, conforme nós aprendemos na primeira aula. Sim ou não? Sim.
Aí, o que aconteceu? A partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a queda do homem. E aí vocês já sabem a história, né? Vocês já sabem a história. Então a serpente, Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que delas comerdes, ou seja, o dia que você comer da fruta, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. E imediatamente os seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Então aí aqui aqui o homem cai. Por que que o homem cai? A mulher que comeu, mas por que que foi o homem que caiu? Por que que Adão pecou? Porque Deus não deu a ordem para a Eva. A ordem deu Deus para Adão. Só que Adão aqui foi persuadido pela mulher, que foi persuadida pela serpente. E nesse momento, o homem entrega para o diabo, que já tinha caído, que já tinha havido a rebelião, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí você tem o quê? Você tem a ruína do homem, a queda do homem. E com isso, a queda do segundo Éden. Então aqui o diabo perdeu o primeiro Éden e Deus restaurou com água salgada. Aqui, o homem pecou e Deus foi lá e restaurou de novo. Sim ou não? Aqui ele restaurou com água. Se vocês lerem mais para frente, vocês vão ver que Deus pediu para Noé construir uma arca e fez descer chuva do céu para restaurar essa terra que ele tinha criado, mas ele diz que o pecado do homem corrompeu essa terra. Vocês conhecem essa história? Já ouviram essa história? Da arca de Noé? Só sobrou a família de Noé, os únicos que eram encontrados íntegros e retos diante de Deus. Sim. Aí Deus foi lá, desceu o dilúvio. Esse é o segundo dilúvio. Não adianta pesquisar isso no Google, que você não vai encontrar. Mas aqui você tem revelação de Deus no seu coração para você poder entender. Por que você tem que entender? Porque quem conhece a nota verdadeira nunca vai pegar a nota falsa. Nem tem mais nota, né, gente? Agora é Pix. Mais nota. Verdade. Mas vocês entenderam, né? O trocadilho aí, né? Quem conhece a verdade não se deixa escarnecer pela mentira. Quem conhece a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Aí o que aconteceu? Deus precisou purificar novamente aquele Éden. E ele purificou através de água. Porque a água, ela limpa. A água pode tornar mais alvo do que a neve. Então Deus purificou o quê? O segundo Éden. Sim ou não? E aí nós temos o quê? O terceiro Éden. Porque depois do segundo Éden purificado, o homem pecou de novo. O homem continuou pecando. O homem continuou escarnecendo. O homem continuou comprometendo. Só que Deus já sabia disso. E lá em Gênesis 3:15 ele faz a profecia.
da sua descendência e da sua descendência. A descendência da mulher nasceria a descendência que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente morderia o calcanhar e Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse terceiro Éden ainda não aconteceu, vai acontecer com a segunda volta de Cristo. Então, o que nós temos? O primeiro Éden, o que é? O que nós temos no primeiro Éden? O Lúcifer, né? Nós temos o Éden de Lúcifer e os Lúcifer. anjos. Esse O Éden Lúcifer e é os anjos. chamado o Éden mineral. Por que é chamado Éden mineral? Sabem? Não. É chamado Éden mineral porque lá em Ezequiel 28, a partir do verso 13, diz que ele estava no Éden. Ah, tá. Verdade, as pedras preciosas. Vamos lá de novo, Ezequiel, para não ter nenhuma dúvida aí. Ó. Gente, vocês vão ficar craque de Bíblia. Vocês vão sair daqui professor da Bíblia. Vocês estão aprendendo aqui, não tem escola bíblica dominical, não tem no Google. Muitos pastores não ensinam isso porque não sabem. Uns não ensinam porque não querem entregar conteúdo. E Deus me mandou ensinar vocês dessa maneira. Então, olha só, em Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Lembra que eu pedi para vocês anotarem? De todas as pedras preciosas? Então, ó, olha os minerais aqui, ó. Eu vou falar os minerais. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Onde está o erro aqui? Gente, Na minha tradução não tem ouro. estudar a Bíblia é fazer perguntas. Qual que é, Luiz? Não, na minha tradução não tem ouro. Não tem ouro na sua? Não. Ezequiel 28, 13. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Não tem ouro. Não, mas enfim, tranquilo. Aqui nós temos os minerais. Nós temos os minerais. Tá? Nós temos os minerais. Deixa eu achar outra passagem que vai falar do ouro. Espera aí. A minha também não tem ouro. Vou pegar uma passagem aqui que vai falar do ouro. Ó, vamos ver lá Ouro em Êxodo. é Êxodo. Êxodo. Eu vou pular um pouquinho aqui, mas eu vou explicar para vocês. Êxodo Ó, eu te 39. falei, ó, só te interrompendo, eu te falei que não tinha ouro, mas embaixo aqui fala: seus engates, guarnições e outras joias eram feitas como ouro puro. Sim. O meu fala embaixo isso. Tem algumas Bíblias, tem algumas traduções que não falam. Ó, vamos abrir lá em Gênesis, em Êxodo É 39. verdade. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, capítulo 39. Até para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, você tem que ter uma tradução boa. A tradução boa é aquela que é mais fiel ao original no hebraico. Aqui, lembra que eu pedi para vocês lerem lá em Ezequiel 13, que nós estávamos lendo agora? 28, Que diz 13, sim. que ele estava no Éden, jardim de Deus,
e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sabe por que de toda pedra preciosa era a cobertura de Lúcifer? Porque Lúcifer, ele era um sacerdote diante de Deus. E aqui a Bíblia fala que ele se revestia, ou que ele se cobria de toda pedra preciosa. E é só que aqui em Êxodo 39, nós vamos entender que todo sacerdote ele tem uma roupa, ele tem uma vestimenta. E nessa vestimenta existe essas pedras, existe esses revestimentos, essa cobertura. As pedras significam coberturas espirituais. Tá fazendo sentido? Ô, Marcos, essas pedras, aquelas que eles se comunicavam com Deus? Que eles usavam penduradas ou não? Essas É outra pedras coisa. faziam parte da vestimenta do sacerdote. E cada Vestimento, pedra aqui tá. representava uma tribo, Hum, as 12 tribos de Israel. 1, 2, 3. Só que elas eram divididas em 4 ordens. Cada ordem tinha 3 pedras. Então eu vou ler para É. vocês aqui, ó. Vou começar, eu vou pular aqui, eu já vou direto para as ordens, para a gente não tomar muito tempo. Só explicando para vocês. Na vestimenta do sacerdote, ele tinha essas 12 pedras no peitoral e nas suas ombreiras, tá? Eles tinham no peitoral e nas ombreiras. Então eu vou ler aqui, ó. Ó, fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram o peitoral. De 1 palmo era a largura. Colocaram nele engates de pedra. Colocaram neles engates de pedra com 4 ordens, tá vendo? Tinham 4 ordens. A ordem do sárdio, topázio e do carbúnculo era a primeira. Então, nessa primeira ordem, tinham 3 pedras. Tinha o sárdio, o topázio e o carbúnculo. Anotem aí, ó, 3. Aí tinha a segunda ordem. A segunda ordem era esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era o jacinto, a ágata e a ametista. Grifem aí a terceira ordem. Jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era o berilo, o ônix e o jaspe. É, na minha fala crisolito, deve ser a mesma coisa, né? Então, tem Crisolito. traduções diferentes. No caso aqui, É, tem traduções que vão falar pérola, sabe? Tem algumas outras traduções aí. sim, O que eu quero legal. mostrar para vocês? Esse lugar que Lúcifer residia, nesse Éden que Deus criou lá em Gênesis 1, é chamado Éden mineral. Porque aqui Lúcifer trafegava sobre as pedras preciosas. Entenderam? Então, o Éden de Gênesis 1:1 era o Éden de Lúcifer, chamado Éden mineral. E essa terra, ela passou por uma mutação, por uma transformação. Quando houve a rebelião de Lúcifer, que vocês vão ver onde aconteceu daqui a pouquinho. Então, essa terra, ela foi restaurada com águas do dilúvio, com água e sal. Deus precisou salgar a água para poder purificar. Onde que a gente vê isso? Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 9 e 10. Para poder fazer o quê? Criar o Éden de Adão. O Éden de Adão começa lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. O que significa Éden? O Éden de Adão. Esse Éden de Adão significa terra fértil, terra deleitosa, lugar de delícias.
E aí a gente vê que Deus plantou um jardim no Éden. Certo? Então, nesse Éden aqui, Deus plantou um jardim ao lado oriental. Eu estou lendo o versículo da Bíblia, tá? E pôs ali o homem que tinha formado. Agora o versículo 9 de Gênesis, capítulo 2. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Então, no jardim, Deus plantou. Aí depois, no restante do jardim, no restante do Éden, aliás, Deus fez brotar através da palavra. E toda a árvore que ele fez brotar era boa para comida. A árvore do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal também foram ali formadas. E ali Deus diz o seguinte, ó, verso 10. Prestem muita atenção nisso, que isso aqui é revelador. E havia um rio no Éden para regar o jardim. Esse Éden saía e se dividia e formava 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este era o que rodeava toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. O nome do segundo rio é Gion. E este é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o nome do quarto rio é o Eufrates. Leram aí? Acompanharam, pessoal? Sim ou não? O nome Ok. do primeiro é Pison. O nome do segundo é Gion. O nome do terceiro é Tigre. E o nome do quarto é Eufrates. Por que eu estou citando esses rios? Porque vocês precisam entender o significado desses rios. Tá? Para vocês entenderem o Éden de Adão. O Éden de Adão significa a obra dos 6 dias que Deus teve para criar todas as coisas. Então é Gênesis a partir do versículo 3, começa a obra dos 6 dias. Começa a restauração. Ok? Então o que nós temos aqui? Nós temos um rio que desce e se forma em 4 braços. Entenderam isso? Sim ou não? Não entendi muito, Marcão. Nós temos aqui assim, ó. Nós temos um rio aqui, ó. Ó. Isso daqui, ó, é a plataforma. Lembra que eu expliquei da plataforma para vocês? Aqui é o terceiro céu. Aqui é o trono de Deus. Certo, norte. Aqui é o trono, é o norte, exatamente. E lá do trono de Deus sai um rio. E esse rio começa a descer. Ele começa a descer. Ele passa pelo segundo céu, ele vem no primeiro céu, que é onde nós estamos. Ele vem aqui no Éden. Ele vem aqui no Éden. Então, a hora que ele começa a cair aqui no Éden, onde nós estamos, ele vem e se divide em 4 braços. Ó, ele faz isso, ó. Ele vem Perfeito. aqui do trono, desce, passa no segundo céu, aqui é o terceiro céu, passa no segundo, passa no primeiro, que é onde nós estamos aqui. Esse aqui é o Éden de Adão. Esse Éden de Adão não é mais agora o Éden mineral. Ele é o Éden vegetal. Porque Deus plantou ali um jardim e formou outros. Ele plantou no jardim, ele plantou no Éden um jardim e fez brotar da terra árvores para a manutenção, para matar a fome de Adão, de Eva e de toda criatura. Sim ou não? É isso que consta na Bíblia. Vocês acabaram de ler.
Só que olha o mistério por trás disso. O mistério por trás disso é o seguinte: esses rios, eles têm um significado. Então, quero que vocês anotem aí. Anotem, porque isso vai fazer a diferença. Nós podíamos parar por aqui a aula. Na verdade, eu acho que já está até chegando no final já. Eu não vou me estender muito igual das outras vezes, tá? Porque senão vai ficar muito pesado, vai ficar cansativo, vocês não vão conseguir pegar tudo. Então, esse primeiro rio aí, ó, o nome dele é Pison. E o que a Bíblia diz? Este rio rodeia a terra de Avilá. E o que tem nesse rio, Luizão? Não sei, Marcos. Tem ouro. Ah, Onde há ouro. Então, gente, toda vez que você vê a palavra ouro na Bíblia, lembra do que significa, que eu vou falar para vocês agora. realeza? Ouro na Não. Bíblia significa a natureza e a glória de Deus. Pureza e a glória de Deus. Então, o que esse rio fazia? Ele rodeava essa terra de Avilá. Significa que a natureza de Deus e a glória de Deus rodeava essa terra. Então, esse rio, ele tinha o poder de trazer a natureza e a glória de Deus para nós. Esse rio estava lá no Éden, ele brotava lá no Éden. Saía do trono de Deus. Anotou aí? Ok. Gente, vocês anotaram? Pegaram, pessoal? Oh, glória eterna. Agora eu vou falar do segundo. Preste atenção aí. Ainda fala o seguinte, ó. Ainda esse rio, ele ainda tinha o ouro e ele tinha uma outra pedra. Gente, o ouro não é pedra preciosa. Ouro é um mineral, tá? Desculpa, estou fazendo confusão. O ouro, ele não é um mineral. O ouro é um metal, tá? O que eu vou falar agora para você é uma pedra, é um mineral. Porém, o ouro, ele é um metal, não é pedra preciosa. Nesse rio, nesse Pison, além do ouro, tinha pedras preciosas. Lá tinha o bidélio e a sardônica. O bidélio, em outras traduções, vocês podem ler aí como pérola. E o que a pérola significa no reino? O que esse bidélio significa no reino? Pérola significa transformação. Então significa que esse rio ele traz a natureza de Deus e a glória de Deus para nós e promove também transformação na nossa vida. Anotem aí, gente. Grifem, pode riscar, tá? Pode escrever na Bíblia, não é pecado não, tá? Tem gente que não abre nem a Bíblia, que acha que é pecado, nem lê. Muito menos escrever. Pode escrever na Bíblia, pode grifar. O nome do segundo rio é Gion. O que significa Gion? Significa grande correnteza, correnteza forte, que arrebenta as margens do rio. E ele rodeia toda a terra de Cush. Então, o que significa uma correnteza forte? Uma correnteza forte significa que ela vai quebrar todas as amarras que estão te prendendo. Essa água ela vem com tanta força que ela é capaz de quebrar todo esse cárcere que você vive, todas essas algemas, esses grilhões. Você vai ser liberto. Quando você quebra a algema, você é liberto. Amém. Amém. Então você vai ter essa liberdade de Deus na tua vida. O nome do terceiro significa tigre. E tigre significa rápido, como um vento. E o vento do Espírito que sopra.
para os quatro cantos da terra. Então, nós temos aqui uma outra revelação. Esse rio, ele é rápido e ele sopra nos quatro cantos da terra. Então, significa que essa transformação sua vai acontecer através com a natureza de Deus e a glória de Deus de forma rápida na tua vida. Mas você precisa estar quebrantado para o Espírito poder se mover nos quatro cantos da sua vida. Você tem que estar quebrantado. Porque se você endurecer a cerviz, se você endurecer o coração, o Espírito Santo ele não consegue operar na tua vida. Então, isso é o que significa um desses rios, tá? O rio Tigre. E, por fim, nós temos o Eufrates. O Eufrates, ele significa doce e fértil. Ou significa águas frutíferas, que essas águas vão banhar você e você vai se tornar uma árvore frutífera, porque você é uma árvore plantada junto a um ribeiro, junto a esses quatro rios que nascem no trono de Deus e desagam justamente em você, e cada um com um propósito. Um que é um propósito de trazer a natureza e a glória de Deus até você, o outro vai te transformar também, o outro vai arrebentar toda a prisão que você vive, ele vai te transformar e vai fazer com que o Espírito reine em você de forma rápida. Essa transformação vai ser rápida. E você vai se tornar uma árvore frutífera junto ao ribeiro. Pegou aí, gente? Sim ou não? Fala comigo, crente. Sim, Muito bem, Kel. Muito obrigado por você responder, querido. Então, pessoal, eu vou parar por aqui hoje, tá? Ainda eu creio que essa aula nós vamos ter que dividir ela em três, porque ela é muito extensa. Ou vocês querem que eu continue? Teve muita gente que tá me chamando aqui que não conseguiu entrar hoje, não sei por quê. Hoje eu trabalho para entrar mesmo, eu também tive. Eu também tive trabalho para entrar no Zoom hoje. Eu até demorei um pouquinho, mas teve umas 4 pessoas aqui que não conseguiu entrar, mas tá gravado, né? O que eu gostaria, pessoal, é o seguinte: eu faço assim, eu estou gravando as aulas. Só que Mas o teve alguma interessante. mudança hoje na configuração do Zoom? Porque Não, hoje é a foi mesma bem coisa, mas difícil para pode ser entrar. conexão, pode ser alguma coisa que pode atrapalhar. Na verdade, eu acredito que é uma prisão, uma fortaleza. É o diabo bloqueando o É, acesso à informação, porque ele não quer que eu fale essas coisas. eu tentei ajudar aqui, Então, mas vocês vão ver a fortaleza se levantar todas as vezes que tiver uma verdade de Deus na sua vida. Você acha que ele quer que eu abra os olhos, que a palavra de Deus revele a luz? Não, ele quer que vocês fiquem nas trevas. E ele vai fazer conexão, ele vai fazer as pessoas chegar atrasadas no serviço, ele vai fazer as pessoas terem problema, eles vão fazer as pessoas terem outro compromisso mais importante que assistir a Bíblia, que ouvir a aula. Ele vai fazer você ter um monte de outras situações para que você não tenha revelação. Mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Amém. E vocês estão recebendo essa revelação, essa palavra rema. Então, o quê? Está fazendo com que vocês fiquem mais fortes. E essa palavra que está sendo lançada no coração de vocês, ela não vai voltar vazia. Ela vai germinar de 1 para 100. Vai germinar de 1 para 100. Ou de 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu poderia muito bem continuar com a aula, tá? Mas eu vou parar aqui no Éden aqui. Eu vou mostrar para vocês a tela que nós vamos parar. Espera aí, só para a gente finalizar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu achar. Deixa eu abrir a imagem aqui primeiro. Espera aí.
minutinho só, pessoal. Beleza, Marcos. Eu vou ter o assistente ainda para me ajudar com essas coisas aqui. Em nome de Jesus. Tá vendo aí? Sim. Sim, Ó, isso aqui é o lugar que eu falei para vocês. Por que que eu expliquei para vocês lá o tabernáculo? Lembra que eu mostrei o tabernáculo? sim, Lá no tabernáculo Sim, vocês viram sim. um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo. Sim ou não? Sim. E os três Édens, eles Sim. representam esse tabernáculo. Aonde o átrio é o Éden de Lúcifer, o lugar santo é o Éden de Adão e o lugar santíssimo é o Éden eterno. É o que nós vamos viver na Nova Jerusalém, quando Jesus Cristo voltar e reinar aqui. O Éden de Lúcifer era um Éden mineral, porque ele pisava nas pedras preciosas. Sim ou não? Sim. O Éden de Adão é o Éden vegetal, onde Deus plantou um jardim e formou as árvores. Onde Deus fez toda a obra dos 6 dias. Então Deus restaurou aqui, ó, no Éden de Lúcifer, Deus restaurou o Éden de Adão através do dilúvio e ele vai restaurar aqui com Jesus, o Éden eterno, onde nós vamos habitar com ele, na Nova Jerusalém. Aqui vai ser um novo céu e uma nova terra. E novamente nós vamos poder pisar em minerais perfeitos. Que a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai ter ruas de diamante, paredes de safira, o alicerce dos muros serão feitos de pedras preciosas. Então, esse é o lugar. Então, gente, não se preocupe com dinheiro, não fique nesse desespero de ficar milionário nesse mundo. Porque o nosso tesouro está nos céus. Lá nós vamos ser filhos do dono do ouro, da prata, de todas as pedras preciosas. Pra você ter uma ideia, nós vamos pisar em ruas de diamantes. Amém. Mas para você poder pisar nisso, você tem que aprender o que eu estou te ensinando aqui. Porque senão você pode ficar fora desse reino. E eu não quero que você fique fora desse reino. Por isso Deus me chamou e falou: ensina o que você sabe para esse povo. E o que você está aprendendo, você tem que ensinar. Você tem que ensinar para as pessoas. Então, passe isso para outras pessoas. Então, nós estamos aprendendo aqui a revelação da palavra, que você não vai achar em qualquer lugar. Tá? Então, nós vamos parar aqui. Semana que vem, vocês me lembrem onde nós paramos. Nós paramos nos 3 Édens. Nós vamos continuar daqui a próxima aula. Perfeito, galera? Perfeito, Marcos. Vocês estão sendo formados aqui, ó. Não é nem general, vocês estão sendo comandantes. Comandante é acima ou é abaixo de general? Eu não entendo Eita, muitas pegou, hein? patentes. Pegou, Não sei, hein? eu acho que é abaixo. Então, vocês Também vão ser acho. o máximo aí na hierarquia do reino. Glória a Deus. Porque o que está sendo Amém. ensinado aqui são revelações do trono, tá, gente? Revelações do trono. Quero que todo mundo apareça aí para a gente tirar uma super selfie. Abram as câmeras. Tirar uma super selfie. Ei, Luizão, você tá quase deitado, hein, Luizão? Rapaz, eu tô tão confortável aqui. Debaixo do ventilador aqui. Olha. Ó, se prepare aí. Sorriso, Colgate pra gente tirar a selfie. Não vem aqui não, não vem aqui não, não vem aqui não, não vem aqui não. Vai. O Cauê tá pedindo pro pessoal não vir. Vamos, gente? Pera aí, pessoal. A minha mãe ia vir aqui de pijama, sabia? Pera aí. Deixa eu tirar de novo. Pera aí. Vai. Aí. É isso aí. Aula ao vivo é desse jeito, tá, gente? Mas glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Amém. Pedir para Deus abençoar essa semana e essa aula. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome e agradecemos ao Pai pela tua presença nessa noite
na vida de cada um, em cada casa, trazendo revelação, trazendo luz da verdade na vida de cada um. Nós agradecemos ao Pai porque Tu és um Deus perfeito que nos traz a revelação da Sua palavra e que essa revelação possa nos acompanhar a cada dia, para que a gente possa ser luz na vida de outras pessoas também. Abençoe a vida de cada aluno, de cada pessoa aqui, e que essas pessoas possam ter uma semana extraordinária na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Muito bem, Amém. galera. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra na próxima aula, dando continuidade a esse conteúdo aqui, ok? Alguém quer fazer alguma Amém. pergunta? Acho que não. Só agradecer. Se tiver alguma pergunta, anotem. Eu vou deixar o grupo aberto ainda agora. Eu vou abrir o grupo para vocês perguntarem lá no grupo, tá? E o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Vou pedir para vocês pegar esse print que eu vou mandar para vocês aí, postar nas redes sociais com a maior revelação que vocês tiveram na aula de hoje. E marquem um ou outro para a gente poder compartilhar, tá? Então vocês vão escrever nesse post a maior revelação que vocês tiveram hoje aqui na aula. Vai falar, poxa, hoje eu aprendi isso, eu não sabia isso, eu aprendi isso. Poste lá na sua rede social, marquem a mim, eu vou repostar vocês também, tá? E assim a gente vai fazendo com que mais pessoas se acheguem a nós. Porque o nosso propósito é ter 100 pessoas assistindo essas aulas, inicialmente. Amém. 100 pessoas assistindo essas aulas. E Deus está usando cada um de nós como ferramenta para alcançar novas pessoas. Então, quando eu peço para vocês compartilhar o convite do grupo, o convite das pessoas para participarem desse grupo de estudo, é para que a gente possa atingir mais pessoas. Perfeito? Perfeito. Então, fiquem com Deus, um grande abraço. Que Jesus abençoe a vida de vocês e ilumine seu caminho. Até a próxima quinta, tá bom? Até. Amém. Boa Amém. noite a todos. Fiquem com Deus, um Marcão, beijão, até Deus abençoe. mais. Boa noite a todos. Valeu.